Oi, pessoal, vou continuar aqui com vocês a parte de teoria das cores. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho do círculo cromático. Eu espero que todo mundo tenha assistido a aula anterior. E mais uma vez eu venho dizer que se tiverem alguma dúvida, podem me mandar pelo portal, tá? Estou disponível para até mesmo indicar para vocês bibliografias, como eu sempre digo, porque é muito importante se aprofundar cada vez mais nos assuntos que nos interessam, né? Então vamos começar aqui a parte de círculo cromático. O que é o círculo cromático? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. O círculo cromático é o método de representar o espectro visível, agrupando as cores na sequência da frequência espectral. O seu gráfico é conhecido como círculo cromático. Então, o que é isso? As cores elas são agrupadas de modo a formar um gráfico. Todas elas. E esse gráfico ele mostra as tonalidades passando de uma para outra entre as cores primárias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o azul passando para o amarelo, passando para o vermelho e voltando nele. E nisso, a gente tem, onde essas cores primárias se encontram, a gente tem as diferentes tonalidades que são formadas por elas. E esse gráfico aqui é o círculo cromático. A gente conhecer o círculo cromático é legal porque a partir dele a gente consegue formar paletas de cores, consegue encontrar cores que se tornam mais harmônicas umas com as outras. E eu vou passar isso para vocês agora. Então vamos lá. Quais que são os esquemas de cores que a gente consegue através da rotação do círculo cromático? Então vamos ver. Esquema complementar, ele relaciona cores diretamente opostas. Como que ele funciona? Vou aproximar aqui o círculo para vocês verem. Você tem uma cor aqui, nessa parte aqui, tá vendo? Essa cor é diretamente oposta a esta cor aqui. Este azul é diretamente oposto a este laranja. E o que vai acontecer? Quando a gente misturar essas duas cores, ou a gente usar essas duas cores em projetos, a gente vai ter bastante contraste. Por isso que muitos trabalhos que a gente vê por aí misturam azul com laranja, porque elas são duas cores opostas e que trazem um contraste harmonioso. Aí tem um outro esquema que é o divídico. Combina uma cor complementar com mais duas adjacentes a ela. Ele tende a ter menos contraste. O que é isso? É a mesma coisa de você pegar aqui, ó, esse tom aqui de laranja e a gente combinar ele com esses outros dois tons. São cores que conversam entre si, porque elas estão do mesmo lado, né, nessa roda cromática, só que elas não são muito contrastantes. Então, assim, de repente é legal você usar isso quando você não quer ter muito contraste, mas você quer usar tonalidades diferentes. De repente você vai fazer um background, você vai fazer um pattern, você vai fazer alguma coisa que não tem que ter muito contraste do fundo com a frente, né? Não tem que ter muito aquela coisa da figura fundo, então você pode usar esses tons que são próximos. O esquema triádico combina três cores equidistantes. Triangulação. Ele tende a ser mais versátil. Como que ele funciona? Vocês pegam essa roda aqui das cores e vocês dividem ela em três. Então, como que funciona? Por exemplo, aqui o laranja, que eu estava continuando. A gente vai pegar três cores equidistantes. Então, vai ser o laranja, vai dar mais ou menos aqui nesse verde, que puxa para um verde meio azulado, e mais ou menos aqui nesse azul meio arroxeado, nesse tom de violeta. Se vocês usarem essas cores, essas tonalidades, vocês vão ter uma paleta de cores versátil, que vai conversar legal e que vai trazer uma tonalidade harmônica para o seu trabalho. O esquema tetrádico ele combina quatro cores igualmente espaçadas. Ele tende a ser mais usado para iluminação. É o mesmo esquema que eu expliquei anteriormente do triádico, só que nesse caso vocês vão dividir o círculo cromático em quatro. E essas quatro tonalidades, elas podem ser usadas para iluminação. Então, por exemplo, você tem uma tonalidade aqui mais escura e você quer fazer uma iluminação mais clara, e você tem aqui já a tonalidade certa para fazer essa iluminação, e vice-versa. O esquema análogo combina duas ou três cores adjacentes, que são vizinhas. Ele possui maior harmonia entre as cores. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a mesma coisa do esquema divídico. Você pega, no caso, quatro ou mais cores aqui. Por que ele tende a ser melhor que o divídico? Porque ele tem uma maior gama de cores que são compreendidas aqui no meio desse esquema, né? Aqui a gente tinha só duas, né? Duas ou três, então era menos cores que você podia contar. Aqui você pode contar com mais cores, então de repente você pode pegar desde aqui até aqui, ó. E isso garante pelo menos um pouquinho mais de contraste.
E o último, que é o esquema monocromático, que ele usa apenas uma cor e suas variações tonais, controlando a mistura entre o matiz, que é o branco, os meio-tons, que são os cinzas, e as sombras, que são os pretos. Ela valoriza mais as texturas e os detalhes. Então, assim, se você quer, por exemplo, fazer um trabalho que tem bastante textura, que tem bastante detalhe, que você quer que a pessoa que vai ver aquilo perceba esses detalhes, é mais legal você usar um esquema monocromático. Escolhe só uma cor e trabalha com as diferentes saturações dela. Trabalhando com as diferentes saturações, você consegue caminhar entre esses meio tons, né, que são os cinzas, e também entre o preto e o branco. E se você não quiser usar nenhuma cor, fica legal você usar de repente uma escala de cinza aqui no esquema monocromático, que também valoriza muito a parte das texturas. E quais que são os principais sistemas de cores, né? Isso aqui é bem interessante para quem está aqui focado na área gráfica. O primeiro sistema principal é o RGB, que ele é Red, Green, Blue, que tem a ver com o sistema que a gente enxerga naturalmente pelo nosso olho. Ele é um sistema de cores aditivas, formado pelo vermelho, que é o red, verde, que é o green, e o azul, que é o blue. Ele é utilizado na eletrônica e nos recursos visuais eletrônicos. Então, na nossa tela do computador, a gente está vendo em RGB. Na maioria das câmeras digitais, a gente tem o sistema RGB. Dá para se controlar para outros esquemas de cores, mas esse é o principal. E como que ele funciona? As cores, elas adicionam umas às outras. Então, você tem a mistura entre elas, vai resultar no branco, que é a mistura de todas as cores. E o modo CMYK, que é o sistema de cores subtrativas. Ele é formado pelo ciano, que é o cian, magenta, né, magenta mesmo, amarelo, que é o yellow, e o preto, que é o black. Por isso ele se chama CMYK, ou CMYK. Ele é utilizado nas gráficas e nos fabricantes de pigmentos. E a somatória deles, ela puxa para o cinza. Elas são cores subtrativas. Então, quem for trabalhar com a parte de impressão, com a parte gráfica para impressão, tem que sempre trabalhar no esquema CMYK, porque as impressoras e os pigmentos são todos feitos nesse esquema. Se vocês trabalharem no esquema RGB, no momento da impressão vai dar total diferença das cores, e aí o trabalho vai ter que ser refeito. E para finalizar, o que é importante vocês saberem? Isso tudo que eu passei para vocês foi para mostrar o quê? Que as cores, elas podem produzir várias mudanças no nosso comportamento, até mesmo corpóreas. E isso foi deduzido a partir de estudos, né? Foi comprovado a partir de estudos. O que acontece com o nosso corpo? Como que ele reage, né, quando ele vê determinadas cores? Existe o aumento involuntário da respiração e do fluxo sanguíneo, além de influências no estado de espírito, de humor e de saúde. Então, assim, é legal, de repente, vocês procurarem ver. Existem até estudos sobre isso. Algumas pessoas reagem a determinadas cores diferentes de outras. E a partir disso a gente vê que algumas cores devem ser mais usadas em determinados trabalhos e outras não. Elas também podem provocar mudanças nos nossos comportamentos e atitudes, e podem ser associadas a diversos simbolismos e códigos de expressão artística e de comunicação visual, num processo de caráter universal. Então, assim, em alguns lugares, entra também naquilo que eu já falei para vocês na Gestalt, na semiótica. Alguns locais entendem alguns símbolos diferentes da gente, que está aqui no Brasil. E até mesmo aqui no Brasil, alguns lugares a gente entende umas coisas diferentes de outras pessoas de outros lugares. Por isso que é importante a gente procurar uma comunicação universal, que não venha a afetar esses regionalismos, esses entendimentos das pessoas. Bom, pessoal, essa é a parte de teoria das cores. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até lá!